Que agora eu vou trazer o seguinte, eu vi uma thread que eu achei muito interessante e na live de hoje eu ainda vou falar aqui sobre o Oruan e outros pontos que é bem interessante a gente ver, mas eu achei isso aqui muito legal, essa thread, que é de uma mulher, não sei quem é, mas eu achei interessante que ela fez o seguinte, a thread aqui dela. Ela trouxe o seguinte ponto, deixa eu só ajustar aqui para ficar melhor, para você também consiga ler. Fala o seguinte aqui, ó. O MBL hoje, Partido Missão, será a força política mais relevante do Brasil em 10 anos. O bolsonarismo e o petismo estarão mortos. Renan Santos é hoje o estrategista político mais inteligente e relevante do país. E os caciques políticos ainda o subestimam. Segue o fio. Então aqui ela vai contar um pouco da história dela, né? Que basicamente ela fala aqui, ó. Eu, uma simples analista das redes sociais que acompanhava a política desde os 15 anos, participei de todos os movimentos que vocês possam imaginar. Achava que ia salvar o mundo. Sou pisciana, sonhadora, romântica. Desculpa por ser idiota. Aí aqui ela vai contando um pouco da história dela. Eu vou pular esses pontos aqui. Até que ela fala que ela, quando era mais jovem, ela queria se sentir parte de um grupo. E aí ela acabou encontrando esse sentimento de pertencimento ali na esquerda, e aí, mas só que depois ela começou a ver problemas dentro disso, até uma colega dela foi abusada por um cara desse grupo de esquerda e assim por diante, e papapá, né, mas aí aqui ó, ela falando da esquerda, eu quero chegar na parte que ela fala aqui ó, comecei a ver o que a esquerda realmente era, de dentro, sujeira e falta de ética, eu vi, ninguém me contou. Uma amiga foi assediada por um membro na época, o cara perfeito que só pensava nos pobres e tals. Segue o fio. Quando ela me contou, aos prantos, e eu fui conversar com outras garotas, descobri que aquilo era algo corriqueiro. Usavam os pobres como fachada para assediar e manipular jovens como eu. Aquilo me destruiu, né? E aí, a gente vem seguindo aqui, ó. Nos anos seguintes, me dediquei a movimentos contra a esquerda. Trabalhava a semana toda, me programava para ir manifestações, mas nunca mais participei de grupos, nem com a ilusão do Bolsonaro como salvador da pátria. Sempre me mantive de longe de grupos físicos. Mas eu sempre acompanhei política, de todos os lados. Ontem à noite, por acaso, comecei a ver um podcast com o Renan Santos, fundador do MBL. Pensei, vou assistir uns minutos e dormir. O quê? O podcast tinha quase 4 horas. Assisti inteiro. As ideias desse cara são as minhas ideias. Detalhe importante, eu sempre demonizei esse grupo. Que coisa, né? E aqui é interessante que, tipo assim, tem muita gente que fala que não gosta do MBL, mas não sabe o motivo de não gostar do MBL. E eu acredito que isso se dá muito por conta tanto da esquerda quanto da direita falando mal do MBL, porque simplesmente eles vão falar, né? Então a gente tem, por exemplo, o Nando Moura falando milhões de mentiras. Cara, eu acredito que daqui a pouco ele é capaz de virar um esquerdista, porque é impressionante. Até eu tava vendo ontem um corte, tava o Beraldo, o Renan, eu acho que o Ricardo também numa mesa fazendo uma live do MBL, isso a live de 2022, eles falando sobre o fundão eleitoral, por que eles iam começar a usar o fundão, etc e tal, que falaram com a militância e explicando todos os motivos. E aí, quando a gente para ver, em 2023 e em 2024, ano passado, o Nando Moura estava apoiando a missão. Quando a missão começou a coletar ficha, o Nando Moura estava apoiando. Ano passado, quando o Kim estava como pré-candidato a prefeito de São Paulo, ele acabou não concorrendo por causa que o partido não permitiu, mas estava como pré-candidato a prefeito de São Paulo, o Nando Moura falando que apoiava o Kim, e tudo isso depois, 2 anos depois do MBL já ter falado que ia usar fundão. Então, a verdade é que o Nando Moura, ele não se importa com o que ele diz se importar, ele só gosta mesmo de criticar e é isso, porque ele precisa fazer isso para vender os cursos deles. Mas o que eu acho interessante é que acaba que tem muitas pessoas que, acho que a maioria das pessoas são assim, elas simplesmente escutam alguma coisa, seja um vídeo, seja uma conversa no WhatsApp ou conversa física mesmo, alguém falando algo, e elas simplesmente acreditam, né? Até por conta disso que as pessoas votam em parlamentares que são péssimos,
no trabalho, né? Tem um péssimo trabalho parlamentar, pessoas ali que simplesmente não cumprem praticamente nada, às vezes muito pouco e muitas vezes nada do que prometem em campanha, mas essas pessoas continuam votando nesses mesmos parlamentares. Por quê? Porque as pessoas simplesmente acreditam nos vídeos que o parlamentar vai postar na rede social, acredita nas propagandas e assim por diante, mas não pesquisam. E se pesquisassem, veriam ali que a pessoa não é aquilo tudo que ela aparenta ser, né? Mas isso aqui a gente entraria no outro ponto, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Então acaba que, igual essa moça, essa Rose, fala que ela sempre demonizou o grupo do MBL, né? E a partir da hora que ela sentou para escutar o Renan falando num podcast, ela ficou 4 horas escutando e falou, pô, calma aí, ele pensa as mesmas coisas que eu. E aí uma coisa que me vem aqui à memória agora é o vídeo do Arthur Durval quando ele foi na Parada Gay esse ano, onde o Nando Moura, né, novamente, saiu criticando o Arthur Durval antes dele postar o vídeo. Então, antes do vídeo ser postado, o Nando Moura já estava demonizando o Arthur e papapá, metendo um pau, um absurdo o cara fazer isso. Aí, o Arthur postou o vídeo. Isso coisa de, sei lá, poucas horas depois do Nando Moura ter criticado ele. E aí no vídeo você vê, pô, o Arthur com o livro amarelo na mão, apresentando as propostas da missão, mostrando, pô, o que você acha disso. E aí a pessoa que tava na parada gay falando, não, pô, eu gosto, eu quero isso, eu acho que isso é bom. Ou seja, a pessoa tem as mesmas ideias, os mesmos objetivos, quer que o Brasil seja construído no Brasil a mesma coisa que o MBL está propondo construir, só que ela critica o movimento simplesmente porque ela escuta outras pessoas falarem. Mas, para continuar aqui, que eu já falei demais, a gente segue aqui, ó. Mas não para por aí. Comecei a seguir o Renan no X e no Instagram, porque agora ele tem um partido político, né? Quero saber mais. Fiz um comentário bobinho no X e, para minha surpresa, o movimento inteiro apareceu na minha página. Repost, curtidas, comentários legais, seguidores, todos do MBL. Gente com carisma, memes, frases engraçadas, tudo de legal que vocês possam imaginar. Me senti no grupo que eu sonhava ter aos 15 anos, mas juro, sensação boa de pertencimento. O próprio Renan me respondeu com uma mensagem meio sarcástica. Posso falar? Se eu não tivesse 30 e pouquinhos anos, se eu tivesse 15 anos de novo, eu amaria fazer parte desse grupo, juro, sensação de pertencimento total. Agora pensem, o jovem lá da periferia, meio deslocado, que não se sente pertencente, entenderam? Esse jovem hoje, com 15, 18, daqui 10 anos será vereador, deputado. Esses jovens terão um líder inteligente e carismático como Renan Santos, um espelho. Então eu reafirmo, e me cobrem em alguns anos. O MBL será o maior partido político do Brasil. O Renan está criando uma base de apoiadores, gente com identidade, jovens cativantes, com objetivos claros de poder. O trabalho que esses caras estão fazendo, nenhum outro partido faz no Brasil. Segue o fio. Pense comigo. O PT está morto sem Lula. PT só tem velho corrupto. Pessoal, ninguém tanca os wokes do caralho. Pauta trans e essas merdas que só a Vila Madalena apoia. Nicolas Ferreira, que poderia estar fazendo isso, tem relevância. Está ocupado demais sendo celebridade, escrevendo livrinhos que só o filhinho de papai e o jovem com estrutura familiar compra e faz cursinho caro. Então, hoje no Brasil, não existe trabalho de base como o que o MBL está fazendo. Eu li em algum lugar que não existe lacuna na política e não existe mesmo. O MBL vai preencher tudo nos próximos 10 anos. E para quem não entendeu porque eles ficaram em cima do muro, estejam entendidos agora. E aqui é um ponto interessante que é o seguinte, eu não vejo que o MBL ficou em cima do muro, tá? Porque é o seguinte, cara, a cada dia que passa, a gente vê que o posicionamento do MBL estava certo. E aí tem gente que pode falar, mas então você diz que deixar o Lula se eleger pregando o voto nulo era melhor do que ter o Bolsonaro eleito? E a verdade é que, sendo bem sério, eu acredito que o Brasil não ia estar melhor se o Bolsonaro hoje fosse presidente. Eu acho que os dois lados ia ser ruim. Assim como está sendo horrível com o Lula, eu acredito que ia ser horrível com o Bolsonaro. A diferença é que o Bolsonaro tentando o golpe vai saber o que eles já poderiam. Talvez e desses mais 4 anos, eles convenceriam ali os coronéis, as pessoas que precisavam convencer das Forças Armadas para efetivamente fazer o golpe. Vai saber. Mas o ponto que eu vejo é o seguinte. Acho que
Acho não, o MBL já tinha esse posicionamento, porque eles já viam que eles não queriam seguir nem um caminho e nem outro, mas sim seguir o próprio caminho. E hoje isso é muito claro com o Livro Amarelo. Tem os 4 fascículos do Livro Amarelo ali, e, cara, é muito claro que o que o Livro Amarelo traz de proposta, você simplesmente não vê ninguém falando. Você só vê o MBL falando sobre isso. O MBL com planos para daqui 30 anos e... Sabe? E é isso, cara. É tanta coisa. Por exemplo, é igual a revista Valete. Que outro grupo tem uma revista sobre cultura, arte, política? Que outro grupo tem o Valete Plus com, cara, trocentos conteúdos. É sensacional escutar o Valete Plus. E as várias pessoas sensacionais que tem dentro do movimento, né? Então eu comecei a fazer, por exemplo, a academia MBL esse ano. E, cara, conheci pessoas, cara, sensacionais. Todo o pessoal aqui do núcleo aqui de Brasília, não sei se tem gente do núcleo aí assistindo no momento, mas, cara, são pessoas muito gente boas. É muito bom quando a gente se reúne para fazer alguma ação do Falar é Fácil, quando a gente se reúne para ficar batendo papo, é sempre papo muito bom. E é isso, cara. É igual essa moça falou, é um grupo divertido, mas além de ser um grupo divertido, é um grupo que trabalha, né? Você pode pegar aí, você pega Guto, Zacarias, Amanda Vettorazzo e Kim Kataguiri. Esses 3. E pega, acho que, sei lá, junta aí 50 parlamentares aí bolsonaristas. E compara o trabalho, vê quem trabalha mais. Eu acredito que esses 3 fazem mais coisas e são mais relevantes do que todos esses 50. Basta você olhar, por exemplo, Amanda Vettorazzo e aquele... Esqueci o nome, aquele cara que saiu do MBL, que foi o mais votado agora de vereador para São Paulo, é o... Esqueci o nome dele, que fica andando com o Holiday. Vocês vão saber quem é, não tô lembrando o nome agora. É o Pavanato. Pavanato, mais eleito, o mais votado para vereador em São Paulo. E, cara, o que ele tá fazendo de relevante? O que ele tá fazendo? A única coisa que eu vejo saindo dele é que ele foi gravar vídeo questionando a esquerda. Tá que nem o Bétega lá. Veneza pra tu e Venezuela pra mim. Com aqueles papinho besta. A Amanda Vettorazzo, no primeiro mês de mandato dela, ela já, deu uma porrada lá com a lei anti-Oruan. E já vou falar sobre o Oruan aqui. Porque ontem aconteceu um fato muito interessante que já daqui a pouco eu vou comentar, já é a próxima pauta aqui que eu vou estar comentando. Então, assim, eu tô ansioso pelos próximos 10 anos aí. Acredito que o MBL vai crescer muito e vai fazer muita coisa boa.